Agora eu queria chamar a atenção para a defesa do Rafael, naquela cabeçada do Kaká. Porra. Tá? Aí se o Corinthians faz 1-0 ali... Então essa defesa do Rafael foi muito importante. Foi uma jogada mais ou menos igual essa daí. O Hugo Não, foi igualzinha. O Hugo não conseguiu defender. O Rafael fez a defesa. Entendeu? E acho que até a cabeçada do Kaká foi mais forte do que a cabeçada do... Ela foi no chão, né? Do que a do Lucas. Foi mais difícil e o Rafael fez a defesa. Isso ali, pra mim, é um divisor dessa história. É um capítulo que tem que ser contado desse jogo. Essa defesa do Rafael. Repito, se o Corinthians faz 1-0 ali e o Corinthians jogou melhor do que o São Paulo no primeiro tempo, ele poderia ter vencido o jogo. A tijolada lá, o Felipe pergunta, inclusive, né? Porra, aí é demais. Mas né? aí também se atrapalhou o Carrijo, mas né? Primeiro, você não inverte uma jogada aí com campo pesado, entendeu? Joga a bola lá pra frente. Faz o básico, entendeu? Não, ele foi dar um bico. Tinha um jogador na lateral aqui, ele poderia ter feito o movimento inverso vertical, entendeu? Eu acho que foi um erro duplo. Foi um erro duplo. Por quê? Foi a tijolada do Bidu. E o Carrijo foi tentar consertar uma tijolada que ele viu que é no peito do jogador do São Paulo. Mas é campo molhado, tem uma série de fatores, né? E sem contar que vocês falaram do... Aí, seu Martínez, olha que golaço. A curva que a bola faz, gente. Olha a bola espetacular. É louco. Não, falhou o Rafael? Você viu quem afasta a bola ali? Falhou quem o Rafael, afasta a bola foi o... Não, foi falha do Rafael, né? Não foi. Não foi? Não, aí é... Quem afastou a bola? Nem o Yash. O 7, o Lucas Moura. O Lucas participou de tudo no jogo, até no gol do Corinthians. Agora, zagueiro Alan Franco aí que pergunta o Felipe Baldin. Colocou o Memphis no bolso. Ele foi o responsável por anular Memphis e Yuri? Ontem o Alan Franco tomou... Ô, corintiano, você não tem que ficar bravo. Mas é que os São Paulinos estão falando. Ontem o Alan Franco foi tomar um cafezinho na padaria depois do jogo. E aí o cara falou, tem açúcar? Aí ele... Não, obrigado. Aí ele tirou aqui da marca Memphis o açúcar. Tirou do bolso e colocou no café. Pediu pra dar uma moeda ali pra pagar o café. Quando o foi Memphis tirar a moeda, monstro, na minha opinião. Mas assim, ontem era... Eu falei aqui na semana passada, gente. O Corinthians venceu 3 adversários fracos. Me contestem se eu tiver errado, tá? Bragantino tá remontando o time, fraco. Velo Clube, fraco. Sim. E Água Santa, fraco. Sim. Mas você não pode contar do ano passado pra cá também? O ano passado, vamos ver quais são os fracos? Vamos lá. Cuiabá é forte? Não, caiu. Rebaixado. Criciúma é forte? Caiu. Atlético Paranaense é forte? Caiu. Atlético Goianiense? Caiu. Ele empatou com o Internacional. Ok. Palmeiras. Venceu o Palmeiras, outro patamar. Tá em crise. E não conseguiu vencer o Racing, que foi campeão da Sul-Americana. Sim. O resto, Grêmio, Bahia, campeonato nem lá, Cruzeiro. Nem cá. Bahia foi pra Libertadores. Mas tá bom. Cruzeiro do Diniz, né? A gente pode colocar. Mas é isso. Então, o que eu falo. A gente tem que tomar cuidado com empolgação, entendeu? Aí, quando a gente chega aqui, ó, tinha um monte de gente que tava apaixonada pelo Kaká. Ontem já mudou de opinião. Mas quem? Tinha um monte de gente. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente. Pelo amor de Deus. Estavam apaixonados pelo Mateuzinho e pelo Bidu. Pô, a gente vê mais futebol do que um monte de gente. A gente vê mas o negócio. Mas o Mateuzinho não tava resolvendo no Corinthians, Queixada? Não é suficiente? Então, mas resolveu nesses jogos que eu tô falando, Facinho. Mas ele é o lateral direito pro Corinthians? Aí quando você pega um time do nível do São Paulo, que ainda não tá organizado da forma que deve, mas com jogadores que são difíceis de serem marcados. É difícil você marcar um Caleri, cara. É difícil você parar o Luciano. Ele não tá fazendo gol, hein? O Lucas Moura, você parar um Oscar. É difícil parar esses caras, meu. Ô, Sormani, que patamar que tá esse São Paulo? Porque semana passada a nossa preocupação era o Zubeldia. Aí domingo, caceta o Corinthians como, né? De virada. Se nada tivesse acontecido de errado no São Paulo nos últimos dias. Ontem eu vi o torcedor do São Paulo falar que o São Paulo hoje é a primeira força do estado, que segundo vão brigar lá Corinthians, Palmeiras, agora vai surgir o Santos. Qual é a cara desse São Paulo? Eu de verdade ainda preciso entender um pouquinho mais. Eu concordo com você. É preciso esperar um pouco mais. Mas se a gente for tomar como medida, como esse jogo contra o Corinthians, o São Paulo jogou bem. Não jogou bem o primeiro tempo, mas o segundo tempo o São Paulo estraçalhou o Corinthians. Estraçalhou. E poderia ter acabado mais do que 3-1, hein? Sim. Se acabasse 4-1, não seria exagero nenhum. Teve um lance, uma jogada até muito parecida com essa do gol, que não sei se foi o Lucas que não tocou a bola. Eu acho que foi pênalti no final. Deixa o senhor Mani concluir, mas eu vou falar do pênalti. Esse São Paulo do segundo tempo, briga por tudo, gente. Pelo Paulista, pela Copa do Brasil, pela Libertadores.
pelo brasileiro, ele briga por tudo. Ele briga por tudo. Agora, vai ser esse São Paulo que a gente vai ver? Essa é a pergunta que fica. Com essa intensidade? Com essa intensidade toda, a tendência é que seja. Por quê? Porque o Oscar está chegando. Se ainda é desentrosado e não está na melhor da forma dele, ele já conseguiu fazer a diferença. O segundo gol de São Paulo na área é uma Esse maravilha. superchat é importante, do Léo Gomes. O São Paulo fez um grande jogo por causa do Oscar, segundo ele. Taticamente está igual, mesmos problemas, laterais em situações de 2 contra 1, volantes expostos, mas a qualidade individual mascarou os erros táticos de Zubeldia. Léo, no segundo tempo eu não vi isso, tá? No segundo tempo eu vi um São Paulo bem diferente. Eu não vi volantes expostos, eu vi os laterais do São Paulo se projetando em cima do Corinthians, tanto é que o jogo foi o que o Sormani desenhou, de um segundo tempo que se terminasse 4-5 não seria surpresa. Mas, de fato, quando você tem jogadores individualmente muito bons, é lógico que o time entra numa série de definição. Esse quarteto do São Paulo, Sormani, no Brasil hoje é raríssimo de você encontrar. Não, imagina, olha, Caleri, Lucas, Oscar e o Luciano, eu acho que o Luciano tá um degrau abaixo. E é o que tem feito o gol. Mas ele faz gol, ele faz exatamente. É um quarteto e tanto. Hein? Veja bem, hein? O Santos tem um quarteto legal, o São Paulo tem um quarteto legal, o Corinthians tem um quarteto legal, e aí nós vamos discutir daqui a pouquinho o Palmeiras. O Palmeiras tem um quarteto assim? Não, o Palmeiras tem um monólogo. Entendeu? Então, isso, daqui a pouquinho nós vamos entrar no Palmeiras, vocês aguentem aí, torcedor do Palmeiras, vamos falar do Palmeiras daqui a pouquinho. E eu queria registrar o seguinte também, faço encana e queçada. Nos últimos 6 jogos, o São Paulo venceu 5 e empatou 1. Contra o Corinthians. Exatamente, contra o Corinthians. Por isso está escrito freguesa, né? Ou seja, inverte a história de uma freguesia que até pouco tempo era do Corinthians. E eu até brincava, né, que o jogador do São Paulo não podia ver um motoboy, um entregador com a camisa do Corinthians, que ele perdia a direção. Hoje mudou. Quando eu vi a placa Itaquera na marginal, que ele virava pro outro lado. Exatamente, 2-1 de ontem, 3-1 de ontem, 3-1 no ano passado no Campeonato Brasileiro em Brasília. Aí teve um 2-2 no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista, o São Paulo venceu por 2-1. Venceu também no Campeonato Brasileiro por 2-1. A última vitória do Corinthians sobre o São Paulo foi em 2023, no Campeonato Brasileiro, por 2-1 em Itaquera. De lá pra cá, São Paulo 2-0, São Paulo 2-1, São Paulo 2-1, 2-2, 3-1 e 3-1. Olá. Isso dá uma confiança muito grande, gente. O Time to Relax tá sempre com a gente aqui, 6 euros, muito obrigado, viu? São Paulo, bom time, briga por G4 no Brasileiro. Com certeza. Corinthians, mediano, vai ficar no G12. Também aí acho que não, Time to Relax. Eu acho que o Corinthians Eu acho que a gente não ruim. pode ter o exagero nem para cima, para um exato. e nem para baixo para o outro. Ontem o São Paulo foi melhor no segundo tempo, mas o primeiro tempo do São Paulo não foi dos melhores. Eu acho que ambos vão brigar por coisas altas. E aí eu concordo com quem escreveu aí. Quem ganhou o jogo ontem foi o individual do São Paulo. Tá? Foi individual. Taticamente, você viu problemas do São Paulo? Tem vários. No primeiro tempo, a bola passava pouco pelo Alisson. A bola tem que passar pelo Alisson e pelo Pablo Maia. E num campo, seu Mani, com E aí, se não passa pelo Alisson e o Pablo Maia, consequentemente não chega nem no Lucas e nem no Oscar. Não. Chega, né? mas com chutão. Aí fica toda hora... Aí não é a deles. Então, não é. E o estilo do São Paulo histórico não é jogar com chutão, né? É bola no chão. E o Corinthians também. É um time que sabe jogar no... O que eu quero dizer é o seguinte, a bola passou muito mais pelo Carrídio no meio-campo do Corinthians do que pelo Alisson no meio-campo do São Paulo no primeiro tempo. Aí houve um ajuste na segunda etapa. E aí tem várias coisas. Por exemplo, esse lance aí, né, na bola alta. O Kaká vai muito mal nos dois gols, nos dois primeiros gols do São Paulo, né? No primeiro e no terceiro. No primeiro e no terceiro. Desculpa, vocês são testemunhas. O que eu falei aqui na sexta-feira? Ramon, não escale o Kaká. Quem que eu estava defendendo? João Pedro Tchoca. Sim. Bota o João Pedro. Eu tenho certeza que com o João Pedro a coisa poderia ter saído melhor. Não estou dizendo que o time do Corinthians ia vencer o jogo, mas eu acho que essa falha não teria acontecido. O zagueiro em questão tem dificuldades para sair com a bola dominada, bola aérea é difícil. Bom, mas ele quase fez o gol. Quem que é o parceiro do André hoje? É o João Pedro. Porque o Gustavo Henrique está machucado. Né? Mas por que ele não bota o João Pedro num jogo desse condição? Então, qual a conclusão que você chega? Vou te explicar. O parceiro é o Kaká. Vou te explicar. Félix Torres sem condição. Vou te explicar dentro da minha ótica e vocês vão concordar. Vamos lá, Félix Torres. É inferior ao João Pedro. Kaká. É inferior a você, a mim. Sim. Gustavo Henrique.
Tá machucado. Machucado, não joga. No E aí sobra... final do ano passado era Ramalho e... Sim, aí sobra... Sobra o João Pedro. Então tem que jogar o João. Tudo bem. Mas aí eu vou te falar. Vocês sabem quanto que o Corinthians gastou para ter o Kaká? 4 milhões de dólares. É uma aberração. 4 milhões de dólares é uma aberração. Escalam um zagueiro. Você tá entendendo? É o que eu digo, cara. A gente precisa entender esses movimentos e a gente sabe, né? A gente entende. E o torcedor também. Quando você gasta muito dinheiro com um jogador, você é obrigado a escalar. Complicado. Uma rápida, o Ramon escalou errado o time. O Alex Santana, que é um cara que eu defendo muito, não pode tomar o cartão amarelo que ele tomou no início do jogo. Quando ele tomou aquele cartão amarelo ali, ele simplesmente parou de marcar, porque ele estava com medo de tomar um outro amarelo e ser expulso. E aí entrou o Martínez. Eu não gosto do Martínez, vocês sabem, mas o Martínez entrou bem no jogo e ontem era o jogo pro Martínez como primeiro volante, entendeu? Errou também na escalação o técnico corintiano. Depois tirou os jogadores de armação, tirou o Coronado, e aí o time ficou com uma porrada de atacante e ficou sem ninguém para armar também, né? Então, enfim, bom, só para encerrar, para mim, tá? Numa condição normal, se não se pegarem antes, para mim, essa é a final do Campeonato Paulista esse ano, concorda? Concordo. Pelo que o Palmeiras não está jogando, pelo que o São Paulo jogou ontem, especialmente no segundo tempo. Pode ser o Santos aparecer. Tem que Vamos esperar. Vamos esperar. Nesse momento, esses dois times podem fazer a final do Campeonato Paulista. E eu arrisco a dizer que as semifinais, depois de um bom tempo, a gente vai ter os clássicos aí, viu?